Glória a Deus por mais um domingo. E hoje com essa chuva maravilhosa para poder refrescar a nossa cidade, trazer um pouco de refrigério. Vamos orar, curvar nossas cabeças. Bendito Deus e amado Pai, nós queremos consagrar esse momento ao Senhor. Queremos declarar a Tua santidade, a Tua soberania, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade total nesse momento para poder usar a minha boca, as palavras sejam dirigidas pelo Senhor, que os ouvidos dos meus irmãos estejam atentos a ouvir a Tua voz. Queremos denunciar também todo o roubo das trevas. Satanás e seus demônios não têm poder para poder roubar nada que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã. Nós assim consagramos esse momento ao Senhor, dedicamos cada momento, cada palavra, e que o Teu Espírito Santo possa trazer revelações ainda maiores acerca do Teu reino. Estamos ansiosos e desejosos de experimentar mais do Senhor, e nós queremos de Ti, Pai. Usa-nos, fala conosco nessa manhã, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade. Nós também damos ordens aos anjos que estejam no mundo espiritual pelejando em nosso favor, que o Senhor possa mandar Teus anjos guerreiros que possam estar pelejando pelas nossas vidas também no mundo espiritual, para que nenhuma seta, nenhuma influência do mal venha a nos atrapalhar. Nós consagramos esse momento ao Senhor e fala conosco, para que o nome do Senhor venha ser engrandecido. Amém? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto desse mês, que é fazer discípulos, fazendo no gerúndio, né? Fazendo discípulos. E a gente viu semana passada uns pontos que, antes da gente falar da necessidade de fazermos discípulo, a gente tentou entender, tentamos buscar aqui a importância também de que para fazermos nós precisamos antes de tudo ser. Porque como é que a gente vai gerar algo que a gente nem sabe o que somos? Não é verdade? Então nós precisamos ter total consciência de quem somos, de qual é o nosso papel no reino, de qual é o nosso chamado, de qual é essa necessidade que deve arder dentro de cada um de nós, para que a gente venha a gerar esses frutos. Então nós vimos que Deus, Ele gerou na gente algo maravilhoso, mas isso advém de uma necessidade de sermos, porque somos filhos primeiramente, né? Somos criação dele, e por isso que temos essa necessidade de fazermos. E hoje eu queria começar falando justamente de como originou essa necessidade da gente de termos que falar do amor de Deus, de por que nós temos que gerar vidas. Qual a origem disso? Por que a gente tem essa necessidade? E eu queria trazer para vocês aqui a lembrança de algo que a gente já vinha falando há muito tempo na Igreja nas Casas, que é, vamos relembrar o propósito eterno de Deus. Então, qual é o propósito eterno de Deus? Que o propósito eterno de Deus é de termos uma família de muitos filhos, qualquer filho, sejam filhos que sejam semelhantes a Jesus Cristo. Então, esse é o propósito eterno de Deus. Então, para a gente começar hoje essa parte 2 de Fazendo Discípulos, eu queria trazer a lembrança desse propósito eterno de Deus, que é de fazermos, de termos, gerarmos filhos que sejam a imagem e semelhança de Jesus. Para reforçar isso, eu queria ler com vocês o livro de Gênesis. Vamos lá para onde tudo começou. Gênesis capítulo 1, vamos ler do 26 ao 31. Gênesis capítulo 1, todo mundo sabe que aí as coisas estão sendo criadas por Deus. Aqui a gente está vendo a ação da palavra, o haja.
E toda vez que Deus falava haja, havia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 31. Então vamos dar uma caminhada aqui na Bíblia para a gente entender esse propósito. Vamos entender a nossa origem e por que nós temos essa necessidade. Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 31. Todos acharam? Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu queria parar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre o homem ter sido feito à imagem, conforme a semelhança de Deus. Imagem aqui, do grego harakter, caráter. O homem, ele é feito conforme o caráter de Deus. Eu queria que vocês tivessem um entendimento de vocês bem abertos, para a gente poder fazer essa assimilação. Se Deus criou o homem, Ele criou o homem conforme o seu caráter, conforme a sua semelhança, mas não a semelhança física, não a semelhança dessa imagem de projeção de espelho, mas o que está no interior. A gente está falando aqui das características de Deus. Então, nós temos o DNA de Deus. Nós temos o caráter de Deus. Nós fomos constituídos conforme a sua aparência interior. Então, por que a gente precisa parar um pouco para falar da origem do homem, para poder falarmos sobre fazer discípulos? Primeiro, justamente porque se nós fomos feitos à imagem de Deus, e a gente sabe que o propósito eterno de Deus é que nenhum homem se perca, já está claro. Se esse propósito eterno de Deus é de ter essa constituição de família de muitos filhos, já está respondido, já está bem claro de que assim como Deus, também há dentro de nós essa necessidade de gerarmos filhos, de anunciarmos essa palavra para que vidas também venham ao seu encontro. Se a gente for lá para o 2, versículo 7,
a gente vê que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Até então, se vocês olharem um pouco antes, vocês vão perceber aqui que todos os animais foram feitos também da terra, assim como o homem. Então os animais selváticos também foram feitos da terra. Nesse momento, Deus tinha feito lá o boneco do homem, mas até então era só o escopo, estava só o boneco. Mas quando chega aqui no versículo 7, é que é onde a coisa acontece, e aqui tem um termozinho do grego chamado theospneustos. Pneu, espírito, theos, Deus. O Espírito de Deus passou agora a fazer parte da vida do homem, porque no versículo 7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, a partir desse momento aqui, o homem recebe o sopro de Deus. O homem passa aqui agora a adquirir essa característica maravilhosa de ter os mesmos sentimentos de Deus dentro de si. Se a gente for um pouco mais para frente, no versículo 16, do mesmo capítulo 2 de Gênesis, Deus cria um homem, sopra o fôlego de vida no homem, o homem recebe o seu espírito, e aí agora Deus começa a dar atividades para o homem. Deus, a nossa origem é em Deus, Deus nos dota de habilidades e nós vamos agora trabalhar para Deus. E o que é que Deus faz? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente que você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então aqui Deus tinha acabado de criar o leão, mas o leão não tinha nome. Aí Adão olhou lá para o felino e aí imaginou: vou chamar de leão. Olhou lá uma galinha, que até então não tinha o nome de galinha, eu vou chamar de galinha. E por aí foi. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui começa a revelação de que Deus não tem interesse de que nenhuma da sua criação esteja só. E acima de tudo, Deus criou o mundo e tudo que nele há para ele, para si, para a sua glória, para o seu louvor. Então, todos os animais tinham seus pares, e Deus, como nós também temos esse DNA de Deus, a gente sabe que ele não pretendia estar só. Então, o homem também teve a sua auxiliadora, o seu cônjuge, a sua parceira. Só que aí o que é que acontece? Se a gente avançar para o capítulo 3 de Gênesis, olha, a gente não vai ler Gênesis todo aqui não, viu? A gente já viu capítulo 1, capítulo 2,
Capítulo 1, a origem. Capítulo 2, Deus concedendo trabalho aos homens. E no capítulo 3, a gente vai observar aqui agora a rebelião do homem e a sua queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toqueis nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui eles já tinham pecado, e quando perceberam o Senhor se aproximando, eles se esconderam da presença do Senhor. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Então aqui a gente vai ver aí cada um empurrando para o outro. Só que a gente vai lá para o final e a gente vê que Deus, em sua justiça, atribuiu a consequência a cada um como que aprovia a cada um. Vou avançar aqui para o 23 e 24. 3. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aqui existiam duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente vai avançando aqui, aí Deus fala: olha, eu vou travar o jardim, vou expulsar eles do jardim, vou botar aqui uns querubins com espada flamejantes aqui para poder guardar, porque já comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é justo que eles comam também agora da árvore da vida eterna. E aí Deus expulsa os homens do jardim, e como consequência eles passaram agora a viver a vida que a gente conhece. Perderam a oportunidade de viverem com Deus eternamente, se relacionando, mas aí a gente vê aí o pecado entrar, o pecado da rebeldia, da rebelião. Eles se rebelaram contra Deus e aí acabaram sofrendo as consequências. Vamos lá para Romanos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 11 ao 20. Depois, na verdade, vai ser do 11 ao 31. Romanos 3, do 11 ao 31. Antes nós lemos Gênesis 1, do 26 ao 31. Gênesis 2, versículo 7. Depois fomos para o 16 ao 25. Depois nós fomos para Gênesis 3, todo do 1 ao 24. E agora Romanos 3, do 11 ao 31. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis.
Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldade e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos teus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então aqui a gente ratifica, a gente confirma que o que aconteceu lá no início em Gênesis, a gente vê Paulo aqui falando no versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa foi a consequência lá de Gênesis. Quando o homem pecou, nós fomos destituídos, nós perdemos esse privilégio. Mas aqui a gente começa a ver que Deus, como a gente está falando do propósito eterno dele, a gente começa a sentir, a perceber a ação redentora. E a ação redentora de Deus para a humanidade vem através da graça. Antes, pela lei. Mas aqui a gente começa a ter o entendimento de que pela ação redentora, pela fé mediante o Filho, nós podemos voltar a ser religados a Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, olha que maravilha, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gente, como é que o homem vai poder voltar a ter comunhão com Deus, uma vez que pelo pecado foi destituído da sua glória? Como é que nós poderemos voltar a ter essa vida de comunhão com o Pai? Através do seu Filho Jesus. Pela graça, nós fomos justificados. Sendo justificados gratuitamente. O preço, a palavra ainda fala que foi por um alto preço. E foi um preço de sangue. Não poderíamos, de modo algum, voltar à lei para buscar um questionamento de que a gente pudesse voltar a essa relação com Deus. Porque não foi pela lei, a lei passou e agora nós recebemos de modo gratuito a graça de Deus. Deus, observe que parte do coração de Deus, por isso que a gente fala que o propósito eterno de Deus é que de que nenhum homem se perca, de que tenhamos uma família de muitos filhos e esses filhos sejam semelhantes a Jesus. Porque Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então partiu primeiramente de Deus. Não existia um homem que pudesse se doar ou ter essa vontade de religar no seu próprio Deus. E o seu Filho ele foi oferecido como sacrifício para essa propiciação.
mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não mais no princípio da fé. Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, pela fé nós confirmamos a lei. Vocês conseguem perceber a nossa origem? Deus nos atribuiu labor. Nessa jornada de trabalho nosso, entrou aí a rebeldia, pecamos, fomos expulsos. Por consequência, todos estivemos debaixo dessa herança da rebeldia, a herança adâmica. Mas a gente vê que aqui ele começa a apresentar a sua ação redentora para a humanidade. Eu queria, no mesmo livro de Romanos, e lá no capítulo 10, vamos ler do 12 ao 15. Quem quiser anotar logo também, vamos ler Efésios, capítulo 6, versículos 14 ao 16. E aí a gente viu no capítulo 3 a ação de redenção, que é através da fé no Filho, que foi dada pela graça, que esse presente de forma gratuita. Então vamos aqui agora ver alguns versículos, alguns textos que vão falar sobre essas boas novas que nós devemos anunciar. Então Romanos 10, versículo 12 ao 15 diz o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Irmãos, aqui a gente começa a ver como se desenha de forma mais clara essa necessidade nossa de fazermos discípulos. E olha que maravilha, isso daqui é uma poesia, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. As boas novas do Evangelho do Reino. A gente viu semana passada de que não devemos falar de qualquer evangelho. Muito embora a gente ouça falar de que existam alguns evangelhos sendo pregados, o evangelho da prosperidade, o evangelho dos amuletos. Na verdade, o evangelho é o mesmo, mas infelizmente, como a palavra também fala em Mateus, que próximo do final dos tempos apareceriam muitos falsos profetas. E também as pessoas começariam a buscar mestres para si. Lamentavelmente, as pessoas querem ouvir o que é de seu agrado. Não querem ser confrontadas com a verdade da palavra. Mas a palavra de Deus não é para poder ser diluída. A palavra de Deus não é para ser questionada. A palavra de Deus não é para ser distorcida. Como Apocalipse fala, ai daquele que colocar uma vírgula nas minhas palavras. Um ponto a gente não deve acrescentar. Então tudo que a gente precisa está aqui na palavra. A gente não precisa acrescentar nada. O mistério já foi revelado, a palavra já foi dita. Então compete a nós nos submeter e cumprir aquilo que está aqui. Por isso que Deus deixou para nós, olhe para o lado aí. Deus deixou essa pessoa que está de seu lado aí para poder te ajudar nessa caminhada. Porque
nós precisamos estar juntos. Precisamos andar juntos com os nossos irmãos. Efésios capítulo 6, dos versículos 14 ao 16, que diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Observe aí no versículo 15: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O evangelho não é para poder gerar guerra. O evangelho não é para poder gerar divisão, inimizade. O evangelho é para poder gerar paz na sua vida. O evangelho que gera confusão pode ser qualquer outro evangelho, menos o evangelho do reino. Porque eu me lembro quando João Batista anunciava lá nas margens do Jordão, ele anunciava o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o evangelho, o reino de Deus. Esse era o evangelho que João Batista anunciava. E quando Jesus, o Cristo, ele iniciou seu ministério, o que foi que ele anunciou? A primeira palavra dele foi arrependei-vos. Olha aí, do grego metanoia, mudança de mentalidade. Porque se existe uma forma de caminhar, essa forma está sendo utilizada, vivida de uma forma errada. Então é necessário voltar para o curso correto. E como é que a gente vai encontrar o curso correto? Então aí ele já deu o azimuth para a gente. Já deu o instrumento de coordenada para a gente se localizar. Qual é esse azimuth? O reino de Deus. E se é o reino de Deus, é porque existe um rei, e esse rei, em um reino, apenas um rei reina. E esse rei, ele vai reinar absoluto e soberano, que é o nosso Senhor. Vamos lá para Isaías, capítulo 57. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Quando eu falei para vocês que o evangelho, ele gera paz, é porque Deus é amor. O coração de Deus, ele é revelado no seu amor. E não existe amor maior do que ter dado seu próprio filho para uma geração corrupta, para uma humanidade que estava corrompida, perdida. Mesmo ele tendo visto que a sua criação tinha escolhido se rebelar contra ele, Deus, ele é soberano. E ele já tinha visto que haveriam pessoas que desejariam estar com ele. E o evangelho, ele deve ser pregado em amor. O evangelho que a gente anuncia é um evangelho de paz. Um evangelho que gera amor e paz. União. Então, para isso, para confirmar isso, eu quero ler com vocês João, capítulo 17, do versículo 3 ao 5. E aí a gente vai entender que viver com Deus, a vida eterna, diferente do que alguns acreditam, a vida eterna, ela não começa lá no céu. A vida eterna começa a partir do momento em que você reconhece o Senhor na sua vida e passa a se submeter novamente à sua vontade. É quando você quebra a maldição de ter estado desamparado pela graça dele e volta novamente a viver uma vida de relacionamento íntimo com o Pai. Essa ação de retornar a Deus, que é do grego religare, que é religião. Muitos pregam religião ou anunciam, existe no meio cristão uma palavra que eles falam, que é assim: qual a sua religião? Ah, eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Mas eu acredito que o entendimento não seja esse, porque religião não tem a ver com uma defesa de um sistema denominacional. A religião tem mais a ver com a ação redentora de Deus por seu Filho para com os homens, na ação de religar o homem, do que uma defesa no sistema denominacional.
E aí a gente vê depois o apóstolo Paulo falando que a verdadeira religião é essa, que cuidai dos órfãos e das viúvas, que é a revelação de amor de Deus para com os homens. E aí, se a gente for mexer mais, a gente vai ver que os fariseus e os doutores da lei, eles gostavam de alongar as suas vestes, gostavam de se sentar em locais na tribuna ali de destaque, gostavam de ser reconhecidos, acenados, terem o seu nome dito, ou até ouvir serem chamados por rabi. Mas a gente vê Cristo falando, olha, não deveis chamar ninguém de rabi, porque mestre só tem um, que sou eu. Não chame ninguém de pai, porque pai você só tem um, que é o Deus. Então, a revelação de Deus está justamente no amor, no seu amor. Consiste no seu amor. Então, João capítulo 17, versículo 3 ao 5, a gente vai ver aí o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que tremendo. Completando a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele estava no Pai. Isso daqui confirma o que a gente viu lá em Gênesis, que foi o próprio Deus que deu o seu Filho como uma expiação, como sacrifício vivo por nós. Então esta é a vida eterna, que te conheçam. Então imagina você leva uma vida fora dos caminhos de Deus, você leva uma vida distante do princípio de Deus, e aí quando morre, você quer chegar diante de Deus para dar continuidade a uma vida de relacionamento com Deus. Aí eu te pergunto, como isso é possível? Como vai ser possível você dar continuidade? Porque se aqui está falando que a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você durante a sua trajetória aqui na terra, você não conheceu a Deus, você não se relacionou com Deus, aí você teve sua senha chamada, foi para o céu, e aí você acha que você vai se relacionar com Deus? Como? Se você nem conheceu a Ele aqui na terra, como é que você vai poder dar continuidade a essa vida de louvor, de adoração, de reconhecimento a esse Deus, se você andou tão distante dele? Então fica aí um ponto para a gente refletir. E para os cristãos, qual é o peso dessa palavra? A gente viu que como ouvirão se não há quem pregue? Quão belos são os pés daqueles que anunciam a mensagem das boas novas. Então o meu papel, o seu papel hoje é de sermos essa pessoa que anuncie o reino, para que as pessoas possam voltar a ser religadas novamente com o Pai. Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, mas através da ação redentora por Cristo, eles podem voltar novamente a se reconciliar com Deus, porque Deus estava com o Pai reconciliando o mundo, e ele veio e estava reconciliando os homens nele, e ele pôde apresentar ao Pai todos aqueles que o Pai o deu. E nenhum dos que me deste se perderam. Olha como é tremendo. E nós, aí eu queria voltar lá para Gênesis, porque não tem como desassociar, não tem como a gente fazer essa distinção ou deixar de falar dessa forma, porque foi lá no começo. Então é uma sequência, é continuidade, não tem como a gente viver, a gente anunciar sem uma vida de relacionamento. E aí, a vida eterna é esta. Agora vamos ler do 6, vamos continuar lendo do 6 até o 18, para a gente poder encerrar. Eu vou encerrar aqui com João 17, tá? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes
vem de ti. Vocês lembram semana passada, quando a gente falou sobre o chamado de Cristo para os apóstolos? Muitos até às vezes falam, né? Poxa, foi de uma forma rápida, de uma forma direta, ou até mesmo rude. Vem, segue-me, eu vos farei pescadores de homem. Aí depois ele continua lá, caminhando às margens do Mar da Galileia e vê os dois irmãos. Primeiro vê Simão Pedro e André, depois Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E aí ele chama também da mesma forma, olha, vem, segue-me. E não é diferente com Levi. Levi está lá sentado, cobrador de impostos, por nome Mateus. E aí ele chega e vem, segue-me. E ele também larga tudo e vai e segue. Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Eles tiveram a revelação de quem era Jesus. Eles viam Jesus agindo. Eles reconheceram que aquele homem era de fato um rabi. Mesmo sem ter vindo de uma família nobre, de cultura, né, da classe farisaica ou de doutores de lei. Era um homem comum, filho de um carpinteiro, um homem simples, mas que a gente que conhece a história via que desde a sua juventude estava lá nas sinagogas, sentado, discutindo os profetas, falando, explicando aqueles que já eram conhecedores. E isso é o quê? A ação do amor de Deus na terra, através do seu Filho. Versículo 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Outra dica, a gente não precisa inventar arte. A gente tem que transmitir a palavra de Deus. A gente não precisa criar situações, a gente tem que passar o que está na palavra e o que Deus deu para a gente. O que passar disso, misericórdia. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Por isso são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dai-lhes a tua palavra, dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Do 6 ao 18, a gente vê aqui o reconhecimento. E ele ora para que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno. E o que é que eu quero dizer para vocês? A caminhada nesse reino não vai ser fácil. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por momentos difíceis, você tem as suas frustrações, você já teve as suas experiências ruins, mas existe um Deus que te ama, que quer se relacionar com você, independente do que você viveu ou passou. E Ele é o único capaz para poder passar uma borracha, para poder amenizar a sua dor. Ele é o único capaz de poder fazer você caminhar passo a passo, te sustentando nas mãos. Não se detenha na pessoa que está do seu lado, não se detenha nas experiências que você já viveu, já passou. Talvez você esteja buscando uma nova congregação, talvez você esteja procurando uma nova liderança, novos irmãos, porque você teve algum tipo de descontentamento.
Mas esse descontentamento faz parte da natureza humana pecaminosa. O erro faz parte da natureza humana pecaminosa. E isso não vai deixar de acontecer, porque o homem é falho, o homem ele erra todo dia o pecado vem bater na porta. É o pecado. Mas quando o pecado bater na sua porta, querendo trazer às vezes até lembrança dessas coisas, e aí tem uma música antiga de meu tempo aí, há mais de 21 anos atrás que eu ouço essa música, que o trecho diz assim: lembranças de um passado vêm e queres me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que nem quer na gente acreditar. Mas a gente não precisa desse reconhecimento do homem. A gente precisa do reconhecimento de Deus. Então, meus irmãos, Deus, Ele é poderoso o suficiente para poder te sustentar, te limpar, te tratar, te restaurar e fazer você caminhar forte novamente. Então, floresça, semeie onde você está, cresça onde você está, faça a diferença onde você está. Porque Deus coloca, às vezes, a gente em determinado local, a gente não sabe porquê, mas porque pessoas precisam de você. Porque você é um canal de bênção para poder fazer com que o irmão seja abençoado. Você é um canal de bênção. Então, tome posse disso e Deus ele quer te usar. Amém? O problema, se você não consertar ele na raiz, ele vai te acompanhar de congregação em congregação, de local em local. Então, não vai ter pastor que seja bom o suficiente, não vai ter liderança que seja boa o suficiente, enquanto você não tratar o problema na raiz. Amém? Vamos seguir aqui rapidinho, do 18 ao 26, qual é a orientação que a gente precisa para poder entender como é que o mundo vai crer que Jesus Cristo é o Senhor. 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então aí, versículo 18, do 17, João 17. Então aqui a gente começa a entender que a gente tem um chamado. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. A gente pode até dizer que aqui também existe, nesse versículo, o conceito de igreja. Porque a igreja, diferente do que anunciam, não é aquelas 4 paredes com a cruzinha na frente. Igreja vem do grego eklesia, que significa ser chamado para fora. Então a igreja do Senhor, que somos nós fomos chamados para ficar, não fomos chamados para ficar sentado em banco de congregação, esquentando a pobre da cadeira. Vamos levantar e dar descanso para a coitadinha da cadeira. Tadinha, a cadeira está cansada. A gente fica aí botando peso em cima da cadeira, coitada. Nós fomos chamados para fora, nós fomos chamados para anunciar as boas novas, nós fomos chamados para trabalhar. Lembra de Gênesis? Deus deu trabalho ao homem. Vamos trabalhar. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha aqui que revelação maravilhosa. Jesus aqui não roga somente por eles, mas também por aqueles que passarão a crer pela mensagem que eles vão anunciar. Ou seja, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós fomos chamados para anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que maravilha. Por isso que não devemos pregar denominação. Por isso que nós não devemos defender que eu sou de A ou de B.
Nós somos a igreja do Senhor, nós somos aqueles que fomos chamados para fora para anunciar a palavra da verdade. Nós devemos viver a unidade do corpo. Se nós somos um corpo, nós não podemos desassociar a mão do braço. Nós não podemos desassociar o pé da perna. Nós não podemos desassociar a cabeça do pescoço e do tronco. Estamos interligados, como juntas bem ajustadas, como juntas e ligamentos. Nós não podemos trabalhar, nós não somos um corpo desassociado, separado. Nós somos um em Deus. Vocês entendem isso? Então, vai ser através da unidade da igreja. Aí eu te pergunto, como é que pode, diante de tanta divisão, diante de tanta defesa denominacional, o mundo crê nessa unidade que a gente precisa anunciar? Então, meus irmãos, nós não precisamos defender um sistema denominacional. O que nós precisamos defender é que existe um Deus que nos amou e deu seu Filho unigênito. E que para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. E o que é vida eterna? A gente já passou a entender que a vida eterna é conhecer a Deus e aquele que ele enviou, que é o seu próprio Filho. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Mais uma vez aí a palavra da unidade. Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me destes, porque amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Como teremos sucesso no nosso evangelismo? Qual é a mensagem que nós devemos anunciar? Devemos nos preocupar em fazer grandes esboços teológicos? Devemos nos preocupar em ir na exegese bíblica, escatológica? Usar termos? Não, gente. A simplicidade do anúncio das boas novas do reino. E através da unidade do corpo, é que o mundo vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, como teremos sucesso no nosso evangelismo? Vivendo com Deus, nos relacionando com Ele e vivendo essa unidade. Assim o mundo vai ser impactado através da minha vida e através da sua vida. Então, como nós iremos fazer discípulos? Sendo como? Sendo pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Pois nós temos a nossa origem no Pai. Gênesis. Quando ele soprou o Espírito dele, sopro de vida nas nossas narinas, na narina do homem, nós recebemos ali o seu DNA, e o DNA de Deus é que nenhum se perca. E aí a gente lembra do que bate no coração de Deus, né? Tutu, 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 que nenhum se perca, tutu, que nenhum se perca, tutu, que nenhum se perca. Então esse é o coração de Deus, que nenhum homem se perca. E Ele quer usar a mim e a você. Então que a gente possa sair daqui hoje com essa mensagem de reflexão, que você possa se analisar, que você possa refletir acerca do seu estado, acerca do que você tem desenvolvido no reino, acerca do que você tem dedicado, doado ao Senhor. E eu tenho uma palavra de ânimo para você nessa manhã. É que se você
conseguiu chegar até aqui para ouvir essa mensagem, ou se você ainda está ouvindo essa mensagem, não sei através de onde, de qual meio, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, não sei por onde, mas se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem te dado uma nova oportunidade para você começar a partir de agora. Então, Deus te ama, o pecado não é maior do que Deus, porque Deus ele pode te limpar, te restaurar, te curar. Então, procure pessoas, procure um pastor, procure uma liderança para poder você colar, para você poder caminhar junto, porque Deus ele quer te usar. Você é instrumento de Deus para poder levar a mensagem da boa nova. Amém? Então que Deus te abençoe e fica na graça. Deus abençoe a todos.